muitos cristãos ficam impressionados com a possibilidade de uma espécie de anticristo ou de um destacado adversário de Cristo, que deverá se manifestar no fim dos tempos. Porém, os textos sagrados não são cristalinos sobre os detalhes, cabendo até mais de uma interpretação sobre esses mesmos textos. O que precisa ficar bem claro é que tais linhas são registradas em estilo apocalíptico, o que significa linguagem figurada, personificação de conceitos abstratos e também personificação de realidades coletivas. Neste vídeo, vamos tentar compreender objetivamente o que a Bíblia fala sobre a ideia de um anticristo individual. Existe mesmo essa hipótese? O anticristo pode se personificar em uma só pessoa? Antes de mais nada, temos vários trechos dos evangelhos sinóticos, dos textos de São João e das cartas de São Paulo, que indicam que o anticristo, na verdade, seria uma coletividade de negadores de Jesus, de hereges, que perpassa a história humana através dos séculos. Até quando se fala em anticristo, no sentido singular, o estilo apocalíptico sugere uma coletividade. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 10, quando se menciona o adversário, o iníquo, este é identificado com o mistério da iniquidade. Claramente no texto, vemos que o mistério da iniquidade foi individualizado com os títulos de adversário, iníquo, procedimento, muito próprio do estilo apocalíptico, que tenta, meus irmãos, reproduzir coletividades como indivíduos, usando forte linguagem figurada. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Em Apocalipse 13, temos duas bestas que simbolizam todos os artifícios humanos, políticos e filosóficos anticristãos. Em Apocalipse 11, as duas testemunhas representam o conjunto dos pregadores do Evangelho através dos séculos. Em Ezequiel, capítulo 28, o rei de Tiro simboliza a cidade capital e também o reino de Tiro. Em Ezequiel, do capítulo 29 ao capítulo 32, todo o Egito é representado. O mesmo recurso está sendo usado neste trecho desta carta paulina. Paulo está repetindo expressões clássicas da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. No entanto, precisamos compreender que a ideia de um anticristo individual existe, mas sua origem parece não ter inspiração nos escritos do Novo Testamento, mas na tradição judaica. Vejam, tradição judaica, não exatamente nos textos do Antigo Testamento. Nos últimos séculos antes de Cristo, repetindo, antes de Cristo, os israelitas faziam uma interpretação literal de descrições muito figuradas, como as de Ezequiel 37, a partir do versículo 28, e Daniel 11, por exemplo. A partir do século II, também antes de Cristo, qualquer cena em estilo apocalíptico no Antigo Testamento passou a ter a presença de um indivíduo, um homem, um único homem que reuniria em si mesmo todo o poder do mal. Para somar-se a esta mania de escrever nesse estilo e nesta forma, podemos dizer assim, aconteceu algo histórico que confirmava justamente essa mania. Em 63 a.C., o general romano Pompeu
dominou Jerusalém e ainda profanou o templo sagrado. Ele concretizou a figura do profanador, do homem adversário de Deus, fato que já tinha acontecido 100 anos antes, com Antíoco Epífanes. Esses dois personagens históricos, Pompeu e Epífanes, plantaram na mentalidade coletiva dos judeus a ideia de um homem iníquo, de um perseguidor dos adoradores de Deus, que estaria presente no fim dos tempos. Os Salmos de Salomão, texto apócrifo contemporâneo a Pompeu, chama o general romano de pecador, de dragão soberbo, de ímpio. Já no Novo Testamento, temos este texto de Paulo, já citado, que agora analisaremos um pouco mais de perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Aqui, como já falamos em outro vídeo, temos Paulo repetindo o estilo apocalíptico de textos do Antigo Testamento e copiando os traços literários do grande perseguidor ou sedutor, aqui chamado de adversário, como no verso 4. Mas temos uma grande diferença entre a tradição judaica e o Novo Testamento. Aqui, Paulo não obriga que a interpretação sugira um anticristo individualizado em um homem. Como o próprio Jesus já disse, o Antigo Testamento só terá pleno cumprimento ou entendimento através do Novo. Jesus disse em Mateus 5, verso 17, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. No Novo Testamento, portanto, simbolizado por este texto paulino e também pelos trechos dos evangelhos e dos escritos de João, o objetivo é mostrar que o povo de Deus será duramente perseguido no fim dos tempos, mas também no decorrer da história, o que se harmoniza com os textos do Antigo Testamento sobre o mesmo tema, sem muita diferença. O anticristo no Novo Testamento, em poucas palavras, já veio e é múltiplo, pois múltiplos são os hereges que aparecem ao longo do tempo. Não podemos deixar de mencionar que, assim como os judeus viram em alguns personagens históricos o anticristo individualizado, como no caso de Pompeu e Antíoco Epífanes, os cristãos também viram na possibilidade do retorno do imperador Nero um anticristo pessoal. Por exemplo, ele voltaria à vida no fim dos tempos para seduzir os fiéis como um verdadeiro anticristo único e ser, no final, definitivamente punido por Cristo.
Na época de Santo Agostinho e de Sulpício Severo, no século V depois de Cristo, muitos cristãos, não todos, pensavam nesta possibilidade folclórica e até arbitrária, que não condiz com os textos do Novo Testamento sobre essa questão. O que importa dizer é que, sendo uma pessoa ou uma coletividade, as concepções gerais da escatologia cristã sobre o anticristo não são atingidas ou modificadas. A interpretação mais acertada é que se trata de uma coletividade de hereges e de perseguidores de cristãos sob vários aspectos e formas, que atravessa a história do mundo e que será mais potente no fim dos tempos. Entretanto, meus irmãos, o católico fica livre para escolher uma ou outra posição, desde que haja sobriedade nos argumentos sobre o assunto. Enfim, o que vocês acharam desta meditação sobre o anticristo ser uma pessoa ou um grupo? Qual a sua posição sobre esse tema? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.